Opa, e aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal do David Sharp. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença, pelo clique, pela companhia e pelo carinho. Valeu demais, antenado. Se você é inscrito, se você deixa o like, pra gente é muito importante mesmo, do fundo do coração, e para você é de graça. Não paga nada e ajuda muito o nosso trabalho. E se você quiser colaborar ainda mais, você pode colaborar sendo membro aqui do canal, com 2 planos. Primeiro, R$ 4,90 o plano básico, e o outro, plano Gold, tendo ainda mais vantagens. Ajuda demais o nosso trabalho. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração, antenado aqui no canal do David Sharp. O canal Antenados da Jogada voltando em breve, hein? Gente, olha só, trazer aqui, vamos reagir, na verdade, a uma declaração do Vampeta, falando uma coisa até grave sobre uma possível forçada de barra do Gabigol para sair com aquele negócio do Corinthians, né? Porque, segundo ele, não vou dar spoiler aqui, mas o Gabigol não pode ser tão burro assim para botar a camisa do Corinthians. Ninguém entendeu isso realmente, né? Botar a camisa do Corinthians num evento cheio de gente, com gente desconhecida, com músico, com gente trabalhando, enfim. É bem duvidoso isso aí mesmo. E aí, segundo o Vampeta, isso poderia ser uma questão aí a mais, de já ser pensado para poder facilitar uma saída do clube. A gente vai discutir isso aqui, né? Se é possível, se não é possível. Tem Cruzeiro interessado, Corinthians, o presidente do Corinthians falou hoje sobre isso, falou que o Gabigol é corintiano, enfim. Vamos discutir sobre tudo isso aqui, mas primeiro, notícias do Flamengo, tipo um ANJN aqui, especial sobre o Flamengo, cara. E vamos começar falando sobre a camisa do Flamengo para 2025, hein? Porque o Lauro Jardim, do jornal o Globo, soltou uma nota falando o seguinte, ó: Flamengo e Adidas planejam vender 2 milhões de camisas do clube em 2025, ano que, por acaso, é o do Super Mundial de Clubes nos Estados Unidos, né? Pela primeira vez, vamos ter esse Super Mundial de Clubes, que é como se fosse uma Copa do Mundo de seleções, só que de clubes. E o Flamengo está classificado. Então, 2 milhões de camisas, será? Pode ser um recorde aí. Normalmente não se vende tanta camisa assim. E o Super Mundial a gente vai falar muito daqui para frente, né? O Flamengo precisa focar sempre num trabalho a longo prazo para não fazer um papel tão feio nesse Super Mundial de clubes. Claro, ser campeão é mais difícil, né? Mas não fazer um papel tão feio. Gente, Eric Pulgar. O volante tem contrato até 2025, final do ano de 2025, ou seja, mais um ano e meio de contrato, né? E as discussões aí para renovação emperraram. Isso porque o volante tem um dos menores salários do meio de campo do Flamengo e é natural que ele peça uma valorização pela importância que ele tem no Flamengo e que ele teve ano passado, que ele continua tendo, né? Acho que caiu um pouquinho do ano passado para agora, mas continua sendo jogador titular, pelo menos é titular, considerado assim pelo Tite, quando está à disposição. Mas assim, o problema é que o Flamengo ofereceu um valor que o staff do Pulgar não aceitou, né? E assim, tá esse impasse. Mas a permanência dele é prioridade, segundo informou aqui o Fred Gomes, do GE. E o Thiago Lima também falou isso, né? Mas o Pulgar também recebeu sondagens, segundo eles, de clubes como Monterrey do México e Porto de Portugal. Olha só, hein? Será que o Pulgar fica no Flamengo? Você gostaria da permanência do Pulgar no Flamengo, sendo que está muito longe ainda do término do contrato? Ele só pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir do meio do ano que vem, meio de 2025. Não é isso? Vamos lá. Olha só, vamos falar sobre a venda do Fabrício Bruno, que eu não comentei, mas é muito importante falar, que foi uma venda espetacular, cara. 15 milhões de euros, tá praticamente certo, né? Praticamente confirmado. Já estão até falando que o jogo contra o Bolívar vai ser a despedida dele, ele quer jogar. Ninguém sabe se vai jogar realmente ou não, porque pode já estar com a cabeça focada lá no West Ham, a Premier League, ele que queria muito sair, enfim. Mas provavelmente vai ser a despedida dele contra o Bolívar. Eu falei Bolívar, mas na verdade contra o Milionários na Libertadores, a despedida aí da fase de grupos, né? O Flamengo muito próximo da classificação. Até perdendo, o Flamengo pode se classificar caso o Bolívar vença o Palestino lá em La Paz. E a proposta de 15 milhões de euros, que pode chegar até 16 milhões e meio, caso o Fabrício Bruno cumpra 30 jogos na próxima temporada, surpreendeu muito a diretoria do Flamengo. Realmente uma grande venda, né? Uma grande venda. A diretoria do Flamengo não esperava uma proposta tão alta assim, segundo aqui o jornal O Globo. Vamos ver aqui de quem é a notícia para dar o JP Fragoso é a notícia, é o repórter que trouxe a notícia.
E, de fato, 83,7 milhões de reais, 15 milhões de euros, é uma grana muito alta para um zagueiro que, bom, já tem 28 anos, né? A Europa não costuma contratar jogadores de 28 anos. Pelo menos a Premier League normalmente não contrata. Mas a valorização dele se deu muito também pela convocação, né? E ele jogou os 2 jogos lá na Europa, jogou contra a própria Inglaterra em Wembley, foi bem, jogou contra a Espanha lá no Santiago Bernabéu, foi melhor ainda. Então, isso aí certamente valorizou muito, excelente venda do Flamengo. Vai fazer falta no plantel, claro, mas não tem como dizer que não foi uma excelente venda. E vamos falar também sobre o Maracanã, né? O Maracanã, que eu vejo muito pouca gente divulgando essa informação, já saiu no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. O Maracanã, o Flamengo venceu a licitação. É o Flamengo Fluminense, né? A dupla Fla-Flu. O Flamengo com 65% dos direitos nessa concessão e o Fluminense com 35%. Claro, né, que o Flamengo vai ter 65% das despesas e também 65% do lucro, né, do que gerar de receita no Maracanã. Mas ainda não está oficializado porque ainda tem umas burocracias, um tempo de recurso e tal. E a notícia boa também é que o Flamengo está muito próximo, aí, cada vez mais próximo de adiantar a compra do terreno lá da Caixa, lá no gasômetro. Então o Flamengo, caso consiga efetivar essa compra e construir, colocar lá a pedra fundamental para construir o seu estádio, então vai ficar com 2 estádios, né? Claro que não vai construir tão rápido o seu estádio próprio, mas o Maracanã, o Flamengo confirmando aí, tem prazo para recurso, como eu falei, tem algumas burocracias, mas o Flamengo confirmando essa concessão, pode até vir a tirar cadeiras dos setores norte e sul e ampliar a capacidade do Maracanã, quem sabe ampliando aí para o quê? 90 mil lugares no Maracanã? Seria um espetáculo, né? E colocando ingressos mais baratos, que é a coisa que a gente critica sempre aqui. A torcida do Flamengo é muito prejudicada, é muito lesada, é muito grande, é verdade, mas é muito prejudicada porque fica, cara, tendo que pagar sócio torcedor e ainda comprar ingresso. Na maioria, acho que todos os times, até no Palmeiras, o cara paga o sócio torcedor e já tem lá o ingresso, é só fazer o check-in. E pior, o Flamengo não tem o esquema de check-in. Vários sócios reclamam disso. O cara compra o ingresso, compra o pacote, inclusive, do ano inteiro, não pode ir em um jogo e o ingresso fica lá, né? O Flamengo não pode revender esse ingresso porque fica lá à disposição dele, essa cadeira vai ficar vazia. Então tem muita coisa para melhorar ainda nesse sistema de ingressos do Flamengo e do próprio sócio-torcedor, mas a notícia boa aí da concessão que o Flamengo, da licitação que o Flamengo ganhou junto com o Fluminense e o Vasco. Quero ver como é que vai ser o Vasco, hein, quando ficar com o São Januário em obra, vai jogar com o Botafogo, provavelmente, lá no Newton, não é isso? Muito bem, vamos falar agora no mérito aqui, direto do tema central do vídeo, né, antes da gente reagir, sobre Gabigol, porque o presidente do Corinthians falou num podcast hoje, e eu vou ler para você aqui, vamos repercutir, o seguinte, ó, abre aspas aí para Augusto Melo. Ele mesmo falou que veste outras camisas. Que ele é corintiano, todo mundo sabe, mas joga no Flamengo. Não fomos atrás, não existe nada agora. Não tem nada, segue o jogo. Falou aí o Augusto Melo. Pois bem, assim, ele falar que o Gabigol é corintiano, nunca ouvi falar nisso. Nem o próprio Gabigol nunca ouviu o Gabigol falar isso. Né? Ele até falava que era santista. O time do coração dele era o Santos. Né? Eu já ouvi ele falar isso, mas falar que é corintiano pode até ser, não estou falando que é mentira, mas nunca ouvi isso aí. Enfim, e aí o Corinthians sempre na espreita, né? Que teve aquela conversa toda no início do ano, falando que já estava muito adiantado e era papo furado, pelo que a gente acha. Mas Gabigol, será que está forçando realmente a saída do Flamengo? Pelas atuações? Não pelas atuações, isso não, acho que ele não está jogando mal de propósito, mas pelas atuações extra-campo, né? Pelo que ele tem feito, principalmente nessa coisa da camisa do Corinthians, vendo que o técnico do Flamengo é o Tite, que ele não está bem. Seria uma situação aí, vamos reagir já à fala do Vampeta, né? Embasando aqui com tudo que eu tenho de ponto de vista. E aqui, ó, o Cuca também entrou em contato com o Gabigol, hein? E convidou o atacante para jogar no Atlético Paranaense. O técnico também conversou com a diretoria do Flamengo para entender a situação e o seu desejo é reeditar a parceria que ele teve com o Gabi no Santos. Porém, a resposta não empolgou e o Gabigol e o Flamengo não se mostraram solícitos ao apelo do técnico do Furacão. A chance do acordo é pequena, segundo o Marinho Saldanha, do UOL Esporte. Provavelmente deve ir para o Cruzeiro, né? O Cruzeiro está investindo um monte aí. O Cruzeiro está
tentou uma proposta, fez uma proposta para o Júnior Santos, alta, bem alta até, né, que até surpreendeu o próprio Júnior Santos do Botafogo, o Botafogo recusou, mas o Júnior Santos ficou até meio balançado, tá tentando o Pedro Coutinho, enfim, contratou o Cássio. E olha aqui, ó, o Pedro Lourenço, que é o novo dono da SAF do Cruzeiro, falou sobre a possibilidade de contratar tanto o Felipe Coutinho quanto o Gabigol. Abre aspas aí para ele. Um grande sonho é o Coutinho, a gente tem que tá muito próximo do Vasco, hein, segundo informações. A gente tem um grande sonho de trazer o Coutinho, que é um grande sonho mesmo. Se tiver que trazer, nós não vamos medir esforços. Aí sobre o Gabigol. Seria um sonho ter o Gabigol, mas o Flamengo não liberaria assim. A gente não sabe a condição. Nós nunca cogitamos isso, mas a gente sonha alto. Temos que fazer um time à altura da torcida. Pode estar escondendo o jogo aí o Pedro Lourenço, tanto que o Pilhado já informou do interesse muito grande que ele tem para trazer o Gabigol. E, eu recebi outras informações também de outras fontes que procede, que o Gabigol iria, sim, ou está próximo de ir para o Cruzeiro. A gente não sabe se agora, no meio do ano, nessa janela, ou no ano que vem, quando encerrar o contrato dele, coisa que o Flamengo não deve renovar. É isso? Então, muito bem, agora vamos reagir aqui ao vídeo do Vampeta. Vampeta falando, e a gente escuta, falou na Jovem Pan. Vamos ouvir. O Gabigol, camisa do Flamengo, jogar, tem valores, dinheiro por trás, escritórios, né, staffs, tudo. Eu não duvido não que se plante para dar essa repercussão que deu aí hoje. Ó. Torcida, caminhada, não precisamos de você. O Flamengo jogando um jogo de basquete lá, você viu a torcida... Todo mundo vai. Então, você planta... Você viu que ele falou de plantar, né? De plantar aquela situação, no caso, ele botar a camisa do Corinthians. Quando ele fala assim, o clima aqui já não dá mais, tudo que eu fiz ninguém vai esquecer. Minha passagem foi muito boa, conquista de títulos, verdade, de Libertadores, brasileiro, tudo. E, vou puxar o pé. Quando você vai puxar o pé, o escritório ganha dinheiro. Isso. O escritório ganha, os empresários ficam tudo de olho. Sabe que não vai ganhar mais aquele cascalho bom no Flamengo, porque Você até já explicou aqui que empresário ganha dinheiro na transferência. Porque ele 5 anos o Flamengo não vai dar. A bola que ele está jogando, quem vai renovar? Mas aparecem outros artistas na bola que pode contratar. O Flamengo não deve renovar, isso ficou bem falado, né? Quando teve o episódio da camisa do Corinthians. Você já não tinha uma grande intenção de renovar, quanto mais agora, depois disso. Então, pode ser isso mesmo. O Gabigol, eu vou continuar aqui o vídeo, mas só para corroborar com isso, né? Só para dar uma ilustrada. O Gabigol... Para não sair assim, porque não querem renovar comigo pela questão técnica, que eu não estou jogando nada, eu vou armar um negócio aqui para botar, que não quiseram renovar comigo por causa disso. Né? Um motivo extra para meio que mascarar a fase ruim dele. Pode ser isso, hein? Por exemplo, se for um Cruzeiro ou um Corinthians, pode ter certeza que vai ter cláusula ou qualquer outro da liminar que ele está jogando. Se for suspenso, paramos de pagar o salário, vai ter um monte de coisa. Mas ele vai ganhar mais. Ele vai ganhar mais. O escritório vai ganhar. Vai. Então, aí tá vendo a merda que tá dando no Corinthians para uma comissão de 25 milhões? Sim. Por causa todo mundo chupa, todo mundo ganha. Eu até trouxe essa notícia nas redes sociais nossas, né? David Sharp e Antenados na Jogada. E essa questão do Corinthians está sendo muito pouco falada. Realmente, o Corinthians pode perder o Vai de Bet, esse patrocinador master aí, que já é um pouco obscuro, já é bem obscuro o contrato, né? Porque... teve uma situação aí de comissão que foi para uma empresa fantasma, 25 milhões, que ninguém sabia, que foi denunciado pelo próprio Rubão, que saiu, deixou o cargo lá de diretor. Então, tudo muito obscuro, né? O futebol rola umas grandes, assim, comissão que a gente pode chamar de propina, né? Comissão é um termo bonitinho do negócio, né? Coisa que ninguém sabe, assim, não é comissão, é propina, é lobby, é propina. Eu conversei um dia, uma vez... Olha o Viga rindo. Gostou, né, Viga? O Corinthians aí botou lá, como é o nome do patrocínio? Papinho, hein? Vai de bet, né? Acho que é isso aí. Vai de bet. Você viu a comissão? 25 milhões. Uma mulher mora aqui em Peruíbe, não sabe nem quem é. Abrindo empresa. Peruche, né? E depósito de 4 milhões. E depósito de 4 milhões, 400 mil para um, 500 para outro, 700 e conta. Menos para ela. Então, o escritório do Gabigol pode ter certeza que está vibrando. Não assim. Preferia que ele estivesse jogando bem para dar essa facada de 5 anos. Mas não tá, vamos arrumar outro multa e vamos procurar outro lugar para ganhar o dinheiro. Mas se foi algo armado e arquitetado, Vampeta, talvez não tenha sido muito inteligente. Talvez não, com certeza não foi muito inteligente, porque eu acho que, pelo que ele fez pelo Flamengo, Pipiano,
Zé Manuel e Pedro, merecia uma saída mais honrosa pela porta da frente e não pela porta dos fundos. Então, ainda acho que tem algum elemento novo que pode aparecer, mas os sinais são... A questão aí, ô Viga, de você fazer uma saída honrosa, beleza, para a idolatria do jogador, óbvio que é melhor ele sair pela porta da frente, né? Enfim, não renovou, mas vai ficar para sempre no coração dos torcedores, claro. Mas assim, o que vale mais? Ele sair pela porta da frente do Flamengo ou ele conquistar um contrato melhor, né? Pela questão financeira aí, tanto para ele quanto para o staff, para os agentes dele. Então, talvez eles prefiram o dinheiro maior do que uma reputação assim mais ilibada, né? Pode ser isso. Cada vez mais claro e que ele não vai permanecer no Clube Regata do Flamengo, que seja feliz onde quer que seja no Corinthians, seja no Cruzeiro. E é um jogador que não tem tantas prateleiras, tantos mercados disponíveis assim. Então, tem que pensar e analisar bem a carreira e o futuro dele, porque tem, salvo engano, só 27 anos de idade, viu? É impressionante como... Eu até fiz uma enquete lá no Instagram do Antenados na Jogada, falando, cara, perguntando... Quando o Gabigol pediu desculpa, né? Lá na entrevista exclusiva para o UOL. Poxa, mas o Gabigol já tá perdoado? Ou prefere ver mais? Ou não? Continua sendo traidor? E traidor, #traidor fora Gabi, ganhou 40%. Aí depois, em segundo lugar, ficou preciso ver mais, quero ver mais os próximos episódios. Ficou com 33% e 27% Gabi tá perdoado. Mas aí nos vídeos que eu tenho publicado lá, o pessoal tá me atacando, falando que eu tô criando crise, que eu não gosto dele. Enfim, né? Vai entender. Mas os Gabizetes não estão tão mortos assim quanto a gente imaginava. Beleza, Antenado? Obrigado demais se você assistiu até aqui. Valeu, aquele abraço. Antenados na Jogada, torcemos sem parar. Seja mesmo se puder e deixa o like e se inscreva. Valeu, fui!